educação, educação em nível superior, mais especificamente a ciência, que a gente tanto diz que no Brasil tem um potencial enorme, tantos e tantos bons cientistas e que passam também pela cidade de Campinas. Vem aí a formação de uma nova turma da ILUM. O que é a ILUM? A ILUM é a Escola de Nível Superior do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, referência no Brasil todo nos assuntos ligados a pesquisas científicas e outros temas que mexem diretamente com a nossa vida. A ILUM foi criada em 2022. Neste ano vai ser formada a primeira turma e já estão abertas as vagas para quem quiser passar pelo processo seletivo para a turma de 2025. Sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa ao vivo com o Adalberto Fázio, diretor da ILUM, pesquisador do CNPEM e membro da Academia Brasileira de Ciências. Adalberto Fázio, muito bom dia, é um prazer ouvir o senhor aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Prazer é meu estar com vocês aqui. Primeiro, para a gente entender, a ILUM é uma universidade, é um nível superior oferecido a esses estudantes, agora com a formação da primeira turma. O que é oferecido para esses estudantes? Quais são as disciplinas que fazem a ILUM agora ter a primeira turma formada no final de 2024? Bom, a ILUM ela é uma faculdade, né? É uma faculdade que é um bacharelado em Ciência e Tecnologia, que faz parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Para aqueles que não conhecem, é onde está o grande acelerador de partículas, de elétrons, o Sirius, né? Então, essa é a ILUM. É um bacharelado, como eu falei, é um curso superior. E é um curso superior bem interdisciplinar de ciência, né? Então, aqui ele tem física, química, biologia, matemática e muita ciência de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina. Em resumo, é isso, Heitor. Primeira turma com 40 estudantes e agora a formação de 34 alunos, ou seja, uma evasão das mais baixas do Brasil. Isso mostra o interesse que existe por parte de boa parte dos estudantes, daqueles que estão agora se formando, em uma área que às vezes não tem tanta divulgação assim como deveria no nosso país, né, Adalberto? É verdade. Na verdade, a evasão nossa é de 4 alunos dos 40, né? 2 ainda estão continuando, não vão tirar o diploma esse ano, mas enfim, a evasão aqui é muito pequena e você sabe, Heitor, que hoje é um grande problema do ensino superior brasileiro hoje. Nas áreas, se eu olhar os números do INEP, a área de física chega, por exemplo, a 70% a evasão. Então, é difícil. E aqui, esses meninos aqui, eles estão saindo bem, né? E a evasão é pequena, muito pequena, e tem vários fatores. Se você me permite, posso elencar alguns. Fique à vontade. Por exemplo, aqui a gente olha aonde esses jovens estão conectados. Então, eles querem tratar de temas atuais, como, por exemplo, poluição, mudanças climáticas, energia, biologia molecular, materiais quânticos, e a gente tenta dar uma formação de maneira que eles acompanhem o que está acontecendo hoje em dia na ciência. Então, isso é uma coisa importante. Outro ponto é que nós damos um benefício todo para eles aqui, né? Eles têm moradia, eles têm vale alimentação, vale refeição, e eles recebem, quando entram aqui, já um computador, né, um laptop, né, para executar, e trabalham muito nesse aspecto, né? E outro que a maneira de ensinar as práticas pedagógicas que eles gostam e muito, porque eles também são protagonistas dentro da sala de aula. Então, são
São atividades que nós chamamos pedagógicas de ensino ativo, né? Em que há uma interação muito grande do professor com o aluno. Então, eles participam bastante da aula. E, por fim, eles têm 50% do curso em laboratórios. E eles têm uma interação também com os grandes laboratórios do Centro Nacional de Pesquisa em Energia. Então, eles desde cedo já vão se tornando cientistas e sempre trabalhamos em torno de projetos. Nós estamos conversando com Adalberto Fázio, diretor da ILUM, pesquisador do CNPEM, membro da Academia Brasileira de Ciências, a respeito da abertura do processo do vestibular para a ILUM, a faculdade do CNPEM, com 40 vagas disponíveis. Há uma cota para quem for estudante de escola pública, Adalberto? Dessas 40, no mínimo, 50% são para alunos de escola públicas, né? No mínimo, essa é a cota que nós temos aí. E existe também o mesmo critério do vestibular, por exemplo, com o uso da nota do Enem para o processo seletivo? Ele faz a inscrição. Nessa inscrição vai perguntar por que ele quer fazer ciência, isso para a gente é importante. E depois usamos a nota do Enem. A nota do Enem com um peso um pouquinho maior, não muito grande, em matemática e redação. E depois escolhemos 250 melhores classificados e fazemos uma entrevista. Desses entrevistados, escolhemos 40. O senhor recentemente lançou um documento chamado Um Olhar sobre o Ensino Superior no Brasil, inclusive com algumas propostas de melhorias, transformações para a formação acadêmica. O ILUM, de certa forma, dá um passo nessa direção de melhorar a formação acadêmica no que se diz respeito à ciência no país? Sim, esse é um documento, na verdade é um grupo grande da academia, né? Que foi coordenado até pelo professor Ado Jório, e lá a gente mostra a nossa preocupação e como poderíamos, tem várias propostas, mas se eu separar duas aí para você, seria uma das propostas é como fazer uma expansão do ensino superior brasileiro, tá? Nós temos um grande problema nessas expansões, que sempre a expansão do ensino brasileiro para criações de universidades são criações de universidade de pesquisa, que nós chamamos. E no Brasil não há essa necessidade de criação de pesquisa, nós temos uma necessidade de criação de universidades de formação de ensino superior, como um exemplo, por exemplo, o sistema da Califórnia. Essa é uma das propostas. A outra é separar centros realmente que tem muitos centros competentes que nós temos hoje no Brasil, em várias universidades, né? Mas são centros dentro de temas de interesse nacionais, né? Então, olhando o Estado brasileiro, temas como, por exemplo, energia, materiais quânticos, inteligência artificial, agricultura, e a gente separa 6 temas para fazer centros dentro dessas universidades. Portanto, para você que está nos acompanhando, você que tenha o interesse ou esteja com algum filho, filha, neto, neta, passando por esse período de escolha da profissão, passando por esse período pré-vestibular, estão abertas as inscrições até o próximo dia 16 de dezembro na ILUM. Seleção tem esse processo seletivo que o Adalberto bem detalhou para a gente. São 3 anos de formação com moradia, alimentação, transporte, aula de inglês e um notebook. Não há pagamento de mensalidade também, né, Adalberto? Não, aqui ele não paga nada, não. Aqui é tudo, ele tem todos esses benefícios. A única coisa é um curso que exige bastante, são 3 anos, mais um total de 3.400 horas, que é um curso bem intensivo, né? E o que a gente quer somente é que eles estudem. E a gente está vendo que essa primeira turma que está sendo formada, eu acho que é um sucesso a escola. Inscrições feitas pela internet? Internet, só ele olhar lá no ilum.cnpem.br, ele vai ter todas
informações para fazer as inscrições. ilum.cnpen.br. Lembrando, ilum.cnpen, as iniciais de Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais.br. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com Adalberto Fázio, diretor da Ilum, pesquisador do CNPEM e membro da Academia Brasileira de Ciências. Senhor Adalberto, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Sucesso para esse projeto importante para a ciência da nossa cidade e que esses talentos possam, quem sabe, também renovar a ciência brasileira, ficarem no Brasil e a gente conseguir segurar alguns desses talentos brasileiros por aqui. Um grande abraço, um bom trabalho para o senhor e toda a equipe. Um grande abraço, eu que agradeço.